paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que seguem aí no YouTube, que Deus possa estar abençoando, que você possa já estar desde já compartilhando, curtindo, comentando aí, deixando uma observação, algo da parte de Deus, algo que possa complementar este vídeo. Estou aqui para falar um pouco sobre fortalecidos nas dificuldades. Eu quero falar aqui o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta carta escrita aos cristãos em Filipos, a cidade de Macedônia, onde, enquanto escritor, ou no caso o apóstolo Paulo, ele estava preso ali, ele começa a escrever. Ele começa a dizer como Jesus Cristo lhe dá forças, onde ele pode enfrentar a dificuldade mesmo estando ali preso, e mostra também que a gente pode também enfrentar as dificuldades com Cristo Jesus. E qualquer situação que venha a aparecer na nossa caminhada, a gente também pode estar enfrentando, olhando para Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então que a gente possa estar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. O que eu acho interessante é que quando a gente vê essa questão de posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente leva para um lado a qual o apóstolo Paulo, é como se a gente aplicasse mais para uma outra questão, onde a gente é forte, onde a gente consegue tudo, aquela coisa toda, onde tudo é possível e tudo mais. Só que o que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui nesta questão aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 13, é que ele mostra que na dificuldade a gente pode todas as coisas, a gente pode passar por todas as coisas. Era o foco que o Paulo estava trazendo. A gente pode passar por todas as coisas, todas as turbulências, dificuldades da vida, porque ele sabia de uma coisa, que Jesus iria fortalecer ele a se sustentar, a se manter e ser forte. Não é você ser forte, não é você conseguir enfrentar todas as coisas, ter vitória em tudo. Ser forte é você ter resistência, ainda que as coisas estejam apertando, mas você tem resistência. Você tem resistência porque essa resistência quem te dá é o próprio Deus quem te dá essa resistência. E aqui a gente quero citar aqui o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ou seja, os propósitos de Deus são um propósito que tem estabilidade. As execuções de Deus, ou aquilo que Deus faz, é anti-frustração. Ou seja, é protegido de decepções. Ou seja, o plano de Deus para a minha e para a sua vida, ela jamais pode ser frustrada, independentemente da circunstância, ainda que estejamos atribulados, aflitos, perseguidos. Jamais. Isso não significa que os planos de Deus foram frustrados. Jamais. Apenas essa circunstância nos serve apenas para nos tornarmos mais fortalecidos, que a nossa fé esteja mais firmada em Jesus Cristo, pois o apóstolo Paulo escrevendo até, salvo engano, aos Romanos, dizendo que as tribulações elas vão produzindo em nós a paciência, e assim vai indo até chegar a fé, a esperança. Então tudo isso serve para nos moldar. Jeremias capítulo 32, no versículo 26 diz: eu sou Javé, o Deus de todos os seres viventes. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Na versão corrigida fiel diz: haveria coisa demasiada difícil para mim? Ou haveria alguma coisa que eu não possa fazer? Algum problema que eu não tenho capacidade para solucionar? É como se Deus estivesse falando praticamente isso. Alguma circunstância, alguma adversidade a qual está além da minha capacidade?
acima das minhas forças, era como se o próprio Deus estivesse questionando o povo a respeito do seu agir. E é claro, nós sabemos que agindo Deus, quem impedirá, não é verdade? Então, aqui na verdade esse questionamento que está feito aqui em Jeremias, haveria coisa demasiadamente ou demasiado difícil para mim quando Deus ele pergunta. Essa é uma pergunta retórica, pois já na própria pergunta já subtende-se a resposta, que é claro, não há nada impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis e inimagináveis. Então, quando a gente pensar que nós estamos em uma circunstância, lembra de uma coisa: Deus está no controle, Deus está cuidando de todas as coisas. E o que eu acho interessante, e eu até quero ressaltar aí, que está escrito em Isaías 55, verso 9, que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Acredite-se, ou acredita-se, que isso aqui se refere ao perdão de Deus, que vai além da nossa compreensão. Mas a gente também pode aplicar isso aqui para os planos de Deus. Ou seja, que os planos de Deus eles são elevados em relação ao nosso. Os nossos pensamentos, os nossos planos, até tem lá em Provérbios que fala que o homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ou seja, que o homem ele faz tantos planos e muitas vezes esses planos são frustrados. Os nossos planos podem ser frustrados, mas como Jó falou, que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser impedidos ou frustrados. Ou seja, Deus não tem os seus pensamentos frustrados, seus caminhos impedidos, porque os pensamentos e os caminhos de Deus, eles estão acima dos nossos. Então a gente precisa se submeter-se a este caminho, a este pensamento, a este plano de Deus, a esse propósito. E quando a gente está submetido à vontade de Deus, certamente podemos passar por fogo, podemos passar por covas de leões, podemos passar pelas águas. Em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo ao Filipenses, nós podemos todas essas coisas passar, mas sabemos que nós estamos naquele que nos fortalece. Em João capítulo 13, em versículo 7, diz: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Isso era Jesus falando para Pedro, pois Pedro não compreendeu o que Jesus estava falando naquele momento. E eu pego essa frase e coloco aqui em destaque na nossa meditação, na nossa reflexão a respeito das dificuldades, que a gente é fortalecido nas dificuldades. Eu posso, diante desta frase, trazer uma mensagem muito poderosa, que é a respeito de que às vezes a gente passa por dificuldades que a gente não compreende. A gente passa por situações que está além da nossa compreensão, como por exemplo Jó, o patriarca Jó. Ele ficou ali numa situação tão difícil que ele ficou se questionando por quê, porque ele estava passando por aquela situação. Então às vezes é exatamente isso que Jesus falou: o que eu faço agora, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E no final, Jó compreendeu. Ele disse que só ouvia a Deus, mas agora ele vê a Deus. Ou seja, ele conhece Deus de forma mais próxima. Ele conheceu um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus que tem pensamentos maiores que os nossos, a qual o homem nenhum pode compreender os pensamentos de Deus. Mas a gente pode se submeter-se a esses pensamentos, a esses propósitos de Deus, através de uma palavra chamada a fé. Outra coisa que a gente pode destacar é a respeito dos pensamentos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, nós temos um Deus que tem pensamentos de paz sobre o nosso respeito, pensamentos bons e não pensamentos maus. O que Deus quer para o ser humano é coisas boas,
Ou seja, todos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são para nos dar paz, para nos dar esperança e um futuro. Ou seja, Deus, ele se preocupa com a gente. E a gente temos que estar sempre olhando para esse Deus. Filipenses capítulo 13, em versículo 14, a gente vai ver agora o complemento daquilo que Paulo está falando, né? Ele fala que pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Aqui ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai complementar a sua fala dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a gente passa pelas dificuldades olhando para Jesus, olhando para o alvo. Então que você possa estar olhando sempre para Jesus, olhando sempre para esse alvo, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Ageu capítulo 2, versículo 19 diz assim: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Isso aqui é o próprio Deus dizendo para a gente que ainda que falte os recursos naturais, Deus ainda tem seus recursos. E por isso ele resolve através entrar com a bênção. E esse é o nosso Deus. Há ainda semente no celeiro, ou seja, ainda tem recursos naturais. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Ou seja, esses meios naturais, esses meios naturais podem falhar, mas Deus nunca, jamais terá seus recursos findados. Os recursos de Deus não se acabam nunca. Deus tem sempre o recurso ali, pronto para suprir as nossas necessidades. E é por essa razão que a gente tem que olhar para Deus, pois ele diz: mas desde esse dia vos abençoarei. Ou seja, Deus, quando nossos recursos nos faltam, Deus, ele com seu recurso nos abençoa. E bênção no Antigo Testamento é fonte de bênção, presente, acordo de paz, prosperidade. Isso são fontes, isso quer dizer a palavra bênção, é uma fonte de bênção. Então Deus, ele tem sempre a sua fonte de bem, ele tem sempre presente, ele tem acordo de paz. E bênção no Novo Testamento significa louvor, gratidão, benefício e favor. Então a gente pode finalizar dizendo que esse nosso Deus, ele tem sempre o favor a nosso respeito. Ele sempre tem um benefício a sermos fazer, porque esse nosso Deus é um Deus de equidade, um Deus presente sempre. Então que você, diante dessas dificuldades que possam surgir, faça o seguinte: olhe para Jesus e saiba de uma coisa: ele está te fortalecendo na dificuldade, ele está derramando as bênçãos dele na tua vida. Basta você crer. As coisas podem estar difíceis, mas olhe para Jesus. Jesus tem sempre o melhor. Jesus tem sempre o melhor para cada um de nós. E é claro, o nosso alvo não é aqui na terra. O nosso tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro está lá no céu. Então que você fique com essa palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.